Olá, sejam bem-vindos ao Fórum Especialista em Corrida. Tempo Olá, sejam bem-vindos ao Farolcast, o seu podcast de educação financeira, investimentos, empreendedorismo. Hoje segura, o tema é um tema que todo brasileiro gosta. O brasileiro investiu muito tempo nisso. E tem espaço, não tem espaço, como está o mercado? A gente vai falar tudo sobre imóvel. É um problema, é uma solução. Quem está comigo aqui hoje, meu amigo, sócio, Juliano Borba. Ju, bem-vindo novamente. Segundo episódio seguido seu comigo. Obrigado aí pelo convite e bora lá conversar um pouco desse assunto tão polêmico aí junto aos nossos investidores e amigos. Turma, quem vai falar com a gente, olha quem é a pessoa. Ele é diretor da Lopes Conceito, trajetória em vendas no varejo de luxo, mercado imobiliário, há 18 anos no mercado imobiliário, à frente da Lopes Conceito, referência em Santos, Baixada Santista, com atendimento humanizado e foco em confiança e construção de patrimônio. Esse é o cara, Ronaldo Roldão. Super bem-vindo, Ronaldo. Prazer enorme ter você aqui. Prazer com certeza é meu. Nesse momento que é um momento que realmente, quando vocês me convidaram e eu vir hoje numa empresa do Grupo XP, com certeza para mim é muito importante, porque é o que a gente tenta, inclusive hoje, indicar um cliente para ele ter segurança, é falar para o cliente, você consegue investir no mercado imobiliário com a gente, mas não precisa tirar o seu dinheiro da onde ele está aplicado, né? Que a gente está vivendo um momento espetacular e o que a gente quer de melhor para a gente também indica para os nossos clientes. Então, acho que foi um prazer todo meu estar aqui com vocês hoje. Que bom, muito bom. Nós também, Ronaldo, acho que essa parceria e essa troca é o que constrói a Farol, né? E a gente como pessoa também. Mas para dar um passo atrás, antes de entrar no imóvel, eu ouvi falar muito que o teu atendimento é humanizado. Essa é a fama que eu ouvi, por isso que chamou a nossa atenção. E eu queria saber sobre vendas. Vender é convencer? É conhecer? É entender como que funcionam as vendas nesse mercado? Eu acho que alguns anos atrás, né, se usava muito convencimento. Hoje, os clientes estão muito preparados, né? O acesso aos clientes hoje com a internet e com vários coaches da internet, né, fica mais fácil para o cliente entender. E o meu mercado hoje, ele deixou de ser um mercado de convencimento já há alguns anos, acredito eu que pós-pandemia, né, que a gente teve um trabalho mais humanizado, né, e é humanizado à distância, né? Isso começou na pandemia, mas a gente está falando de uma pandemia que a gente tinha uma taxa Selic de 2%. Então era fácil vender imóvel, né? Taxa de juros baixa, a facilidade de financiamento era muito maior que hoje. Hoje não. Hoje, até o nosso bate-papo antes de começar, né? A gente tem que estar muito mais preparado em entender o cliente, até para conseguir encaixar ele na realidade financeira dele hoje. Porque com a alta de taxa de juros, o cliente meio que se desencaixou, né, do sonho dele, né? A gente fala em mercado imobiliário, a gente fala muito em sonho e investimentos, né? Então a gente fala do sonho, que é o primeiro cliente, que é o cliente procurando sua casa própria. E esse cliente, ele está um pouco perdido quando ele não tem uma instrução financeira, quando ele não tem uma empresa por trás que cuida realmente de dinheiro, sabendo cuidar de dinheiro, né? É diferente. E aí ele desencaixou do mercado de financiamento. Então, hoje a gente tem que oferecer outros recursos. Hoje a gente tem alguns parceiros, inclusive a XP, né, com consórcio. Então, a gente tem que tentar entender o cliente para direcionar ele, para ele chegar lá na frente na compra do imóvel. Então, hoje, o vendedor de imóvel, chamado corretor de imóvel, ele tem que ter muito mais preparo técnico e entender muito bem o mercado de vocês, que é o mercado financeiro, para ele conseguir concluir uma negociação e efetuar uma venda segura para o cliente. Então, sem sombra de dúvida, hoje o entendimento e o entender o cliente é o que faz a grande diferença na negociação imobiliária hoje. Nessa trajetória toda, Ronaldo, cara, 18 anos é um bom tempo já de estrada, só no mercado imobiliário. Sei que você foi do varejo, de grandes marcas aí de varejo. Então, é uma experiência muito, muito grande. No mercado imobiliário, você lembra de alguma venda, cara, que foi difícil de fazer, ou que o comprador estava com alguma dificuldade, ou que
cara, eu tive que entender muito aquele cara, que as pessoas podem se identificar com isso. Você fala, poxa, não é só comigo esse problema. Isso daí a gente ia ter que fazer uns 5, 6 podcasts Só vai para falar sobre algumas isso. delas, né? Mas recentemente tem uma venda muito importante, que foi a venda do Neymar, né? O Neymar estava na Arábia, voltando aqui para o Brasil, e um dos meus sócios, que é o Chris Guedes, que é um dos melhores amigos dele, teve essa incumbência de conseguir um imóvel para o Neymar em Santos. E a dificuldade foi enorme, porque como você vai entender, quando a gente já entende o gosto, né, do cliente, no caso de um cliente como esse, uma pessoa pública e bem exigente no sentido de que ele já consegue comprar o dinheiro dele, você não tinha na cidade de Santos um imóvel para ele. E aí você imagina, o único imóvel que eu consegui para ele era de um grande amigo, dono de uma das maiores construtoras de Santos, e o cara fez aquele imóvel para ele, para a família morar. E aí? Como que você convence já uma pessoa bem resolvida financeiramente, que criou aquela casa para estar próximo da família dele, e você conseguir convencer? Então, nesse caso, eu tive que convencer o vendedor de vender, até porque ele não era nem vendedor. A casa não foi feita para vender, a casa foi feita para o sonho dele estar próximo da família. E aí foi uma dificuldade grande, foi 2, 3 dias tomando algumas garrafas de vinho com o proprietário da casa e conseguimos chegar em uma negociação. E depois que você consegue chegar na negociação e bateu o comprador com o vendedor, e aí o pior, o que era? É que ele tinha que entrar na casa rápido. Ele tinha que entrar na casa imediatamente, porque ele estava vindo treinar de Mangaratiba para Santos de aeronave todo dia. Então você imagina, ele estava já louco para mudar para a casa dele. E aí o cliente estava em Miami, o cliente estava viajando, e tipo, em viagem para a família e tal. E no final, o cliente já viu que o negócio também era interessante para ele e foi concluído com sucesso. Mas você vê como é que não é fácil, né? Você vendeu uma casa para um cliente desse nível e o vendedor que era do mesmo nível, quase igual do que o comprador. Então, foi uma negociação que só saiu porque o cliente é um construtor e é de negócio imobiliário. E deu certo. Essa foi uma das vendas mais difíceis, que foi bem recente. Que a pessoa tem um apego emocional ali, e porque financeiramente deve ter sido um bom negócio para ele. Com certeza. Exato. Mas não era o que ele queria, porque ele nem precisava dessa venda, ou desse tamanho. Eu ia mudar a briga dele. Mas eu acho que também, assim, não foi só financeiro. Financeiro, sem dúvida, deve ter sido muito importante. Sim. Mas só o fato de eu estar me desfazendo de algo que para mim era muito importante, para uma pessoa pública também, eu vou gerando uma história. Exato. Da mesma maneira que a gente está conversando aqui por uma conquista de vocês ter vendido, né, por uma pessoa renomada, também o vendedor, né, o proprietário, ex-proprietário, também deve ter esse orgulho. Pô, aquela casa ali eu fiz com muito certeza. carinho. Olha, tá morando bem mais. Acho que foi mais isso aí, o orgulho dele ter construído algo que é o novo ramo dele imobiliário, que é um grande construtor, e ele conseguir, na altura da vida dele, realizar uma venda dessa. Acho que marcou bastante isso. Não, o legal, né? Quando a gente fala de aquisição de um bem, a gente fala de sonho. Exato. E o sonho a gente tem como especialista, tanto no mercado financeiro, de imóveis, quanto no mercado financeiro. Se você não trabalhar muito bem esse sonho, ele pode se tornar um pesadelo. Mesmo ele tendo adquirido, pô, foi muita negociação, e ele está feliz ali, se ele não tiver um planejamento e realmente falar assim, é esse lugar que eu quero, putz, eu não fiz um bom negócio. E é ruim para quem vendeu Muito. e é ruim para quem comprou. Muito. Então, o trabalho de consultoria, de entender o cliente, tem que ser prazeroso para o corretor, para o assessor, para o advisor, porque é isso que nos motiva a continuar. Hoje eu até brinco com a minha equipe, né? A gente tem uma equipe hoje em Santos, Praia Grande, Guarujá e aqui em São Paulo também, e a gente brinca, eu falo com muitos deles, eu falo, olha, corretor de imóvel hoje morre de fome. Hoje você tem que ser um consultor de investimento imobiliário. Esse tem sucesso na carreira. Porque a preocupação dele é exatamente o que você falou, uma venda feita com estratégia. É a mesma coisa vocês trabalhando com o dinheiro de tantas pessoas importantes que vocês têm aí, como
clientes. Você tem que ter cada perfil de cliente, você faz uma relação Claro. de investimento diferente. Né? E Eu- o imobiliário é igual. Eu morei na Austrália durante um tempo, né? E, inclusive, na casa de uma moça que era financial advisor. E o trabalho do advisor lá fora, é o que vem agora, né, com toda essa mudança de consultoria, é entender os detalhes da família. Você tem filhos? Perfeito. Você é casado? Perfeito. Você mora numa região mais fria, mais quente? Você gosta de um andar alto, mais baixo? Você gosta do pôr do sol? Esses detalhes faz total diferença, Total. porque ó, eu entendi o seu sonho, tá aqui o imóvel ideal. Porque a pior Escolas coisa, próximas. a tudo. pior coisa é você chegar no imóvel e ter que visitar 10, 20 imóveis para achar. É horrível. Pô, eu tenho mais um aqui, eu tenho mais um. Ninguém tá sobrando tempo. Não tem. Agora, quando o corretor ou o consultor fala assim, ó, eu entendi todas as suas dores, está aqui o imóvel dos seus sonhos. O cara fecha na hora. Fecha, fecha. E o entender é o que você perguntou. Sem sombra de dúvida, para mim hoje, o foco é o entender. É o entender. cliente. Agora sim, você falou de imóvel de quanto? O valor do Neymar? Passou É. de valor alto. Falou alto, né? É. Vamos voltar aí para uma realidade agora aqui, mais classe média, É isso. porque se eu for para o nível, que é o nível do Juliano, Ronaldo. Vamos pensar em classe média ali, imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Né? Essa pessoa ela vai comprar imóvel de moradia, Perfeito. nesse exemplo. E aí, poxa, ela compra imóvel de moradia, parte ela vai financiar, tem uma parte do capital, tem que fazer conta, talvez é a compra de maior valor que aquela família Não já tenha fez. dúvida. É o imóvel, né? De Perfeito. moradia. Cara, então tem muita ansiedade ali, preocupação, contrato, aquela parte burocrática, pô, a parcela, eu vou pagar, não vou, o esposo trabalha, tudo no planejamento. Perfeito. Muita matemática. Muito. A decisão é mais emoção? É mais razão? Como que acontece esse O processo? meu negócio, eu fui durante muitos... Deles, não? Isso. Para ele tomar decisão. Isso. O meu negócio foi durante muitos anos, né? Eu sou especialista em vendas de imóveis na planta, tá? Isso eu passo a te dizer que é mais investimento, tá? As pessoas que compram imóvel na planta hoje compram muito mais para investir do que para morar, Tá. tá? A moradia, normalmente, ela acontece com imóveis até na planta, mas está mais próximo da entrega, que aquele sentimento de aquisição, né? De entrar para dentro do imóvel está mais próximo. Tá. Tá? Mas a decisão hoje ela é muito relativa o hoje, porque o mercado imobiliário ele vai de acordo com a economia do país. E cada momento no mercado imobiliário é um momento diferente. Por isso que eu gostei bastante, né, de um imóvel comprado, bem comprado, é comprado com estratégia. E aí a gente já falou do entendimento e da estratégia de comprar. O principal hoje é você colocar o cliente dentro do imóvel que ele vai conseguir pagar. Porque o pior de tudo é a frustração no meio do caminho, quando ele não consegue mais continuar Pesadelo que o pagando. Juliano falou. Exatamente. Vira um pesadelo, né? Vira um pesadelo. É. Então, a compra com estratégia hoje, você tem que enquadrar o cliente, principalmente no que ele tem hoje de dinheiro, quanto que ele tem financeiro Porque o disponível. sonho normalmente é maior que a realidade, não. O sonho É, sempre é maior que a realidade. Mas hoje, você imagina a situação que eu fico hoje como consultor de investimento imobiliário, realizando sonho, onde muitas das vezes o sonho do cliente não está adaptado à realidade hoje do mercado financeiro, da taxa de juros. Então, quando você vai fazer um cliente, vou te dar um exemplo rápido. Ó. Eu tinha uma cliente que queria realizar o sonho de moradia. Tá? Ela ia comprar um crédito associativo, que é um apartamento Minha Casa Minha Vida. Basicamente, ela precisava comprar esse imóvel e ela queria e necessitava de um 2 dormitório. Com 2 dormitórios, ela ganhava R$16.000 por mês. Com R$16.000 por mês, ela não consegue comprar um 2 dormitório hoje. Minha Casa Minha Vida. Ela teve que comprar um dormitório. E aí vem aquele convencimento de explicar para ela que é melhor ela comprar o de um agora e depois lá na frente fazer um Um passo upgrade por vez, né, Ronaldo? do que ela não comprar e continuar pagando o aluguel. O grande problema hoje do aluguel para quem tem menos dinheiro é que ela está arriscado a entrar naquele ciclo e ficar naquele ciclo de locação
10, 20, 30 anos. Tá? E ela não vai conseguir comprar mais o imóvel Até dela. porque se a renda é baixa, ela não consegue poupar pagando aluguel também. É uma coisa, ou eu pago a prestação, ou Então pago, você não poupa. exato, é onde você vai tentar entrar na realidade do cliente e ajudar ela a realizar o sonho dela dentro das condições atuais que o mercado imobiliário te dá hoje, com a taxa de juros muito alta. Essa é a dificuldade hoje na venda do imóvel. Desenquadrou algumas classes. Tem classe social hoje, a classe social C, ela está quase chegando na D e muitos chegaram na D. E quais os cuidados Sim. que uma pessoa precisa ter quando ela pensa no primeiro imóvel? O que a gente até estava conversando, né? Tem algumas siglas ali, né? HIS, enfim. O que você, para quem está nos assistindo, você recomenda como os cuidados, os primeiros passos para que isso se realmente Se seja for para planejado? ela morar e a pessoa conseguir morar hoje num compacto, é um grande negócio se ela comprar os empreendimentos HIS e HLP. Por quê? Porque são empreendimentos de interesses sociais. Então, vai ter diversas facilidades para a pessoa que é enquadrada dentro da renda, né? Para você adquirir esse empreendimento que é o HIS, HMP, tá? Ela tem que estar enquadrada dentro da renda e eu só indico HIS, HMP se for para uso pessoal. Sim. Se não for para uso pessoal e for investimento imobiliário, ela tem que comprar o R2V, que são os apartamentos 100% residenciais. Essa ela não vai ter problema futuro de locação em plataformas de curta temporada, ela vai ter uma locação mensal, se ela quiser, ela pode alugar para qualquer perfil de cliente, porque você até pode comprar HIS, HMP para futura locação, só que você só vai poder alugar esses imóveis para clientes que também se enquadram na renda do HIS HMP. Tá? Então, hoje, o que eu te indico para comprar o primeiro imóvel, dependendo da renda do cliente, sem sombra de dúvida, são os apartamentos, né, de interesse social para quem tem renda baixa e para quem tem renda acima, comprar um belo apartamento na planta, fazer uma compra programada, onde hoje é muito mais fácil comprar na planta do que você comprar ele pronto. Você vai comprar um apartamento pronto hoje, dependendo do valor, você tem que ter 30%, 20%, 30% para dar de entrada, né? E aí depois você vai fazer a conta da prestação. Será que essa pessoa consegue pagar aquela prestação com a receita financeira mensal dela? Então, tudo isso... Então, você consegue fazer um fluxo de um pagamento menor, às vezes. Exatamente. Está pagando aluguel para poder depois compensar quando pegar chaves. É o que a gente está aqui o tempo todo tentando esclarecer, que é uma venda de relacionamento, de confiança. E essa venda de relacionamento e confiança, ela só acontece quando você percebe, você cliente, comprador, percebe que você está na frente de pessoas idôneas, pessoas que estão muito mais preocupadas com o sonho ou investimento real do que apenas fazer uma corretagem. Sim. E pensando na prática, assim, Ronaldo, eu posso pegar o apartamento pronto ou na planta, né? Você comentou que quando está pronto tem que ter um capital maior. Vamos pensar, a pessoa tem um capital maior. Também 30%, 40%, sei lá. Perfeito. Tem ainda, fora essa questão financeira de aporte, tem algum outro ponto que é importante observar entre pegar na planta e pegar pronto? Porque eu conheço um amigo que ele tinha um imóvel, foi para um apartamento maior, saiu de um apartamento. Ele falou assim: Clauber, eu não quero pegar um apartamento que acabou de entregar, não quero pegar apartamento na planta, que eu não quero quase nem fazer reforma. Ele procurou um seminovo, tinha acho que talvez 4, 5 anos, então estava mobiliado. E falou assim: como é tudo sob medida, né? Só a emoção do cara levar embora a TV, cama, o resto ficar tudo lá para não ter trabalho. E acho que foi um bom negócio. Tem casos assim? Ou como que você vê esse mercado? Mercados de alguns... Agora, esse mercado que está com a taxa de juros um pouco mais alta, né? Isso que você falou foi muito importante. Por quê? Porque hoje existe os retrofit. São os apartamentos mais antigos que investidores, às vezes, compram em leilões, compra de construtora que entregou o prédio
e está com os apartamentos lá em estoque, e aí faz uma campanha promocional, isso depende do perfil da construtora. Aí esses investidores compram e já sabendo nessa dor que o cliente que tem sempre de fazer reforma e tudo mais, os investidores mobiliam ou fazem um retrofit quando o apartamento é mais antigo, deixa o apartamento moderno e acaba sendo até com um preço mais acessível do que um apartamento novo, zero, né? Que a gente até brinca, né? Eu até acho um pouco polêmico falar, mas o Brasil é um país pobre. Ele não é um país rico. A gente Sim. vê o que a gente está passando hoje, né? E é um país volátil, um país que a gente está aí em diversos ciclos econômicos de mudanças de governo. E aí o que acontece? O que a gente vê hoje, né? E com uma facilidade grande, é exatamente você tentar diversificar os investimentos para tentar enquadrar os clientes, porque o preço de metro quadrado hoje você só escuta falar do metro quadrado vai subir e não para de subir. Aí você vai conversar com os construtores, ele não te dá nenhum ânimo que o preço pode abaixar, porque está tudo de acordo com os insumos da construção civil, que está altíssimo. Eu estou fazendo uma casa agora no Guarujá e eu compro tijolo e um preço, daqui a 3 semanas que o cara pede mais tijolo, já mudou. Tijolo. Agora, você imagina o ferro, o concreto, o aço. Então, quando você tem, eu tenho muitos amigos próximos, são construtores, grandes construtores de empresas de capital aberta, capital fechada, e todos falam a mesma coisa. O preço de metro quadrado, agora que está, do jeito que está, dificilmente vai abaixar. E aí, Também da mão de obra que encareceu demais, né? mão de obra é um grande problema no mercado imobiliário e na construção Falta. civil. Não, tem algumas regiões da Baixada que tem até amigos que têm casa no Guarujá, falou assim, ó, não trabalha final de semana, no caso domingo, né? Se tiver emenda de feriado, tem que emendar, porque às vezes o condomínio não deixa fazer obra ali, porque queira ou não, muita gente vai só para descanso, né? Então não pode fazer barulho. E ainda no mês de férias, julho, não pode fazer obra. É, Por quê? Porque muita gente desce para a praia, exato. senão vai incomodar quem está ali passando as férias. Então, isso tudo acontece o quê? Aumento na mão de obra. Muito. E no fim, quem paga é a gente, né, que está tentando fazer uma reforma, mobiliar, enfim. Então, alguém paga o pato. E daí eu até pergunto, né? Diante de tudo isso, né, dessa mão de obra que vem encarecendo e o material também, você sente nesse mercado que muita gente está deixando de investir no Brasil para investir em imóveis fora? Isso sim, isso daí é uma cultura mas isso é um público mesmo que já tem um financeiro mais bem resolvido, que ele acaba direcionando para diversos. Teve momentos de Portugal, excelente momento de investimento. Tenho amigos que investem na Espanha, né? Brasil tem 7 milhões de turistas visitando o Brasil inteiro durante o ano. Sabe quantos turistas tem em Orlando durante o ano? 70 milhões. Então, é uma coisa assim tá absurda. Então, hoje, o mercado que eu tenho segurança de indicar cliente, né, para uma receita de uma renda futura é Orlando. Isso eu tenho diversos amigos que investem em Orlando. Agora, os outros países, de acordo com a economia desses países, também ela oscila, porque o mercado imobiliário é cíclico no mundo inteiro. Ele sempre vai de acordo com a economia do país. Quando o país está com uma economia em alta, né? Aqui no Brasil a gente tem poucos momentos, né? Porque o Brasil é complicado. A gente não pode confiar, infelizmente. A gente não sabe nem quais são os políticos que vão entrar em cada 4 anos, e cada eleição aqui. Então a gente fica sempre, né? Como eu posso te dizer, o brasileiro ele é mais desconfiado porque o país torna ele um cara desconfiado. Sim. Né? É muito mais fácil. Agora, as pessoas têm muito prazer também em investir no mercado brasileiro. E vou te explicar qual é o mercado que no Brasil está em alta, e já há alguns anos. São os mercados de compactos, estúdios. Para investimento. Para investimento. Hoje você pode ter certeza, eu faço aqui uma tarde com vocês de contas para te provar, principalmente hoje,
que o mercado financeiro está em alta, com a taxa de juros alta e excelentes negócios que vocês com certeza têm aqui hoje dentro da empresa de vocês, dos seus clientes. Hoje, o único produto que eu posso falar para você que eu tenho na minha prateleira no momento maravilhoso para investir são os apartamentos estúdios compactos. É o único. Principalmente aqui em São Paulo, É o capital, único. né? São Paulo hoje, né, eu faço alguns vídeos às vezes e comento, tá? Vou até contar rápido também uma história que tem em Nova York, Claro. de uma grande incorporadora que, inclusive, é muito conhecida aqui no Brasil por causa do case do Parque Global, que é a Relater. A Relater é uma grande incorporadora nos Estados Unidos, já fez mais de 48 mil apartamentos compactos em Nova York, e de alguns anos para cá ela parou de vender os imóveis. Ela começou a construir e fazer com que a Relater em Nova York tenha uma grande receita só nas locações de curta temporada. Então eu brinco que São Paulo ele é referência como qualquer outra metrópole pelo mundo inteiro. A demanda de hotéis aqui, imagina agora, chegando Fórmula 1, meu amigo, você tem apartamentos de amigos meus que já está alugado o mês todo. Por quê? Porque um hotel é muito caro, às vezes, para ficar no hotel, e aquela coisa de hotel, né? Às vezes você está com a tua esposa, quer ficar num negócio mais residencial, que tem uma boa academia para você usar, né? Você vai em hotel hoje, grande. Não, e tem hotel tem academia. bem quarto, né? Lá você tem uma cozinha, você tem uma sala, você Exatamente. tem. Então hoje, É. até no início a gente estava batendo papo, a gente costuma fazer, eu e minha esposa, 2 viagens por ano, e a gente não fica já há muitos anos em hotel. A gente prefere ficar em apartamentos, estúdios, até apartamentos com mais quartos, quando a gente vai para a família, Sim. porque a gente se sente mais em casa, né? E hoje você procura os imóveis, as plataformas te dão facilidade, você aluga o imóvel da decoração que combina com você, com a tua esposa, né? A gente consegue gosta, escolher, exato, né? Um imóvel que você se sinta bem, na localização estratégica que você quer ficar, perto de alguns centros, né? Você, por exemplo, Londres, eu só fico em Londres, em Airbnb. Nova York, agora que eu fui pouco, eu vou muito para a Europa, eu gosto mais da Europa do que os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, mesma coisa, Orlando, todas as vezes que eu fui com a família, fiquei em short stay. Por quê? Porque te dá uma facilidade enorme para a família, lazer. Então, hoje, em São Paulo, o único produto que eu posso chegar hoje dentro da casa de vocês, aqui numa XP, né? E mesmo assim eu não convenço o meu cliente a tirar o dinheiro do banco. Eu convenço ele, nesse momento, deixar o dinheiro dele bem aplicado, né? Reforço, eu quero para o meu cliente o que eu quero para mim. Se hoje eu invisto no mercado imobiliário sem me descapitalizar, deixando o meu dinheiro render, com juros do meu dinheiro que eu consigo pagar a parcela dos meus imóveis que eu compro na planta. Eu estou fazendo uma obra hoje no Acapulco, no Guarujá, onde eu tenho uma despesa alta por mês, e eu falei com a minha agente, até uma agente também da XP, eu falei, cara, eu quero fazer essa obra com o dinheiro que eu tenho, consegue? Ela me deu diversos recursos. Eu estou praticamente fazendo a minha obra com juros do banco. Sim, isso aí. Entendeu? Estratégia. Então, hoje não é momento de convencer cliente, é momento de entender a necessidade dele, conduzir ele como eu gostaria que fosse conduzido. E a Sim. diversificação dentro da estratégia é super saudável. Ah, você fez uma estratégia que eu acho que é muito legal. Dos meus investimentos, a fatia da rentabilidade, pagar a vou obra. pagar a obra. Exato. E, paralelo a isso, eu também posso pegar uma carta de consórcio que vou pagar ali, pode ser que eu seja contemplado, ou até mesmo que eu tenha um recurso depois para dar um lance, ter uma oportunidade em tempo menor. Então, a gente vai vendo que não tem nenhum produto que é ótimo, que sirva para todo mundo, e nenhum Não. produto que é ruim, que não sirva para ninguém. Perfeito. Aproveitando isso, Ju, você é do mercado financeiro, falou de consórcio. Ronaldo é do mercado imobiliário, que deve usar consórcio. Eu Como tenho que 9 você vê consórcio? consórcios. Ah, isso eu queria saber. Como que você vê o produto consórcio para o teu mercado? Eu vejo o consórcio hoje de um produto que você tem que comprar ele sem a necessidade imediata do uso. É. Tá? Tá. Então eu tenho hoje, a minha esposa vê, quando chega meu extrato do banco, tem lá um monte de parcelas, tudo de consórcio. Tá. Só que um dia eu entrei lá em Minas Gerais e fui comprar um carrinho pro meu pai na roça. Aí entrei na loja, fui lá, olhei o carro, falei, quanto que é? 40 mil na época, era uma Saveirinho antiga, né? Aí eu falei, como é que eu falo? Porque eu liguei pro meu gerente do banco, eu já tinha umas 3 cartas contempladas. De Então eu consórcio. comprei o carro com a carta que eu não estava E nem... não tem juros o consórcio, né? Não, hoje... Você tem uma estratégia. Hoje eu sou fã
Primeiro, da XP, para o meu dinheiro estar lá e estar muito bem, rendendo muito bem. E segundo, cartas de consórcio. Então, hoje, Roldão, hoje, eu invisto em consórcio e meu dinheiro bem aplicado em uma empresa que saiba cuidar do meu dinheiro. Sim. Diferente de bancos privados, que eu tive muitos anos em bancos privados, que eu só comprava consórcio. Que o que ela me ligava era para comprar consórcio. Sim. E Mas aí tem eu já estratégia, às gostava, vezes, né? eu já gostava, eu ia comprando. E o legal é que depois que você é contemplado, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fui contemplado e eu nem tô querendo comprar. Tá bom, você pode deixar parado. Perfeito. Depois que você é contemplado, a correção não é mais só da inflação. Começa a ser corrigido, porque fica no fundo de reserva, no Tesouro Direto. Maravilhoso. Então começa a render lá 1% ao mês. Não, E mas daí- você talvez gastou ali, você investiu 50 mil, a carta é de 300, por exemplo, e começa a render sobre 300, não sobre os 50 mil que você pagou. E aí você tem tempo para escolher o imóvel que você quer também. Eu acho Que foi por sorteio nesse caso, né, que você falou. acho que tudo que a É gente uma boa estratégia. tudo que a gente está falando aqui, acho que o que falta, e isso daí são em diversas classes sociais, até pessoas assim, que têm uma condição financeira muito alta, a gente vê que falta conhecimento. Uhum. As pessoas têm que estar mais abertas a procurar pessoas com histórico, empresas com histórico, porque a internet hoje deixa todo mundo confuso. É. Então, o cara acha que ele entende de mercado financeiro, mas ele não entende. Aí, o outro acha que entende de mercado imobiliário, mas não entende, porque a internet deixa todo mundo muito confuso. Então eu acredito muito, né, que a gente tem que estar sempre próximo de pessoas, que você procura o histórico da pessoa, da empresa, para ver se essa pessoa tem realmente um histórico de resultado Exato, para ela começar a te atender. exato. Porque também tem muitas enganações na internet. Então as pessoas acham que só saber falar bem, né, é o suficiente. Não é. Conhecimento não vem da dicção. Conhecimento vem do tempo de resultado que você entregou. Exato. E eu sou fã de diversificação, de planejamento Perfeito. e sou muito disciplinado dentro das estratégias. E eu levo isso para o time. Eu e o Cláudio, nós somos gestores do Grupo Farol e a gente, queira ou não, é também espelho, Óbvio. né, para que eles possam também falar assim, ó, pô, eu tenho cases de sucesso aqui. Perfeito. O Cláudio tem um perfil, eu tenho outro. Ele mora numa casa própria, eu moro numa casa de aluguel. Moro em Guarulhos e não pretendo morar o resto da minha vida em Guarulhos. Então, para mim, eu acho que não é um investimento Perfeito. comprar um imóvel onde que eu moro hoje. Perfeito. Mas se aparece uma oportunidade numa região que eu enxergo como investimento, eu posso comprar e Perfeito. depois posso vender. Então, precisa estar muito claro qual que é o intuito daquela aquisição. É um sonho? E eu tenho uma casa de campo que eu venho construindo faz 10 anos. Aí, ó. Faz 10 anos que cada vez eu vou fazendo, porque é aquela vontade de fazer do meu jeito, Isso. sem pressa, Isso. e daí não fica pesado. Prazeroso. Quando a pessoa, ela fala assim, esse é meu sonho, custe o que custar, ela sai vendendo tudo e entra em prestação que ela nem sabe se ela vai pagar, e daí ela vai entrando ali na corrida dos ratos, e ela deixa de fazer uma viagem, a Perfeito. viagem é saudável, porque tira seu estresse. Deixa de jantar num lugar especial com a esposa, ou seja, não cria um relacionamento Perfeito. afetivo entre casal. Não consegue levar a filha ou os filhos para um momento de lazer, vai traumatizando a criança. E a Perfeito. criança, ao invés de ela enxergar o dinheiro como algo que realiza sonhos, ela enxerga algo ruim. Problema. Então vai criando traumas. Traumas. Então, por mais que tem pessoas que falam assim, ó, eu não sou capitalista, eu não gosto de dinheiro, ou eu não sou escravo do dinheiro, se a gente não cuidar bem dele, a gente entra numa situação de doença, É isso aí. em que o dinheiro ele vai levar a gente A pro famosa frase, dinheiro não aceita desaforo. pro buraco, né? entendeu? Vai ir pro buraco. Eu acho que é isso Então, aí. acho que é assim, precisa sim diversificar, e eu acho que o segredo, ô Ronaldo, é ter pessoas de confiança para te ajudar
nesse planejamento. Eu não tenho Seja dúvida uma nenhuma. consultoria imobiliária, seja um investimento, seja um médico, seja um advogado. Isso aí. E isso é o tempo que determina. Então, quem ainda não tem seu assessor, pode procurar aqui no Grupo Farol. E quem também não tem o seu consultor imobiliário, pode procurar aqui o Ronaldo. Mas é super importante a gente ter pensando nisso, pessoas boas ao nosso lado, né? Sem sombra de dúvida. Ronaldo, assim, a gente já falou de estratégia, já falou de consórcio, e bastante informação muito boa para o nosso ouvinte usar como estratégia na sua compra de Sem imóvel. dúvida. Eu sempre ouço falar a questão de preço e localização. Perfeito. Ou igual preço e localização. Tem outros fatores que são importantes observar, que não podem ser ignorados, ou é importante ver, além do preço e da localização para comprar o imóvel? Ó, vou ser sincero para você, hoje a gente vive um momento muito estável no país, onde a gente tem visto alguns cases aí, né, de grandes construtoras tá se reenquadrando no mercado, se adaptando. Isso causa realmente uma frustração naquele cliente que compra o sonho, tá? Então eu acredito que um dos principais pilares da compra do imóvel, a gente comentou já, né, localização, localização e localização. Porque a localização é fundamental para quê? Para a criação da estrutura familiar. Então, a localização próximo de escola, próxima do trabalho. Então, hoje, a localização ainda é um dos principais pilares da compra do imóvel. Mas o que eu sempre procuro indicar, né, e a gente tem aí facilidade hoje de entender isso no próprio, hoje no Google, você consegue descobrir quem são as empresas, né? Então, a gente tem aí algumas empresas que a gente sabe que são empresas de capital fechado, capital aberto, tanto uma quanto as outras, que são renomadas e que já vêm com histórico de longas datas entregando resultado. Foi o que eu comentei sobre entrega de resultado, e os clientes procuram também grandes construtoras que tenham histórico de grandes resultados. Então, sem sombra de dúvida, você descobrir com quem você está comprando, de quem você está comprando, eu acho que é muito importante, porque o mercado de sonho, que é um mercado de necessidade social, ele é um mercado que ele causa o prazer, que a gente acabou de comentar, e a frustração no meio do caminho. Então, para a gente não ter essa frustração, o nosso grupo, o Grupo Lopes, que é um grupo de 94 anos, né, de tradição no mercado paulistano e no mercado nacional, a gente tem alguns requisitos que o nosso CEO, Marcos Lopes, costuma sempre, né, ele sempre isso à frente, e um dos principais é a gente só trabalha com construtoras com RI, com registro de corporação, dependendo da construtora, a gente exige um patrimônio de afetação, senão realmente essa garantia perde um pouco para o cliente. Então, a gente procura trabalhar com grandes marcas que têm histórico de entrega de grandes resultados. Então, tem alguns players que a gente não abre mão, Cirela, Exetec, Diálogo, construtoras que eu estou falando aqui e que o público vai saber reconhecer bem o histórico de resultado. Então, tem que procurar uma construtora com histórico de resultado quando é um empreendimento, quando você compra na planta. Eu vou tentar colocar, então, fazer até uma analogia, porque a gente vive também situações similares no investimento. Perfeito. Às vezes a oferta é muito grande, você tem que desconfiar também, né? Perfeito. E então acho que no mercado imobiliário, ver se eu estou correto, né? A mensagem. Se você quer porque quer diversificar em uma construtora ainda que não é renomada, o seu primeiro imóvel, os seus primeiros imóveis, pega as melhores. Exato. Agora, quer ter um risco, aposta pequeno, para que não gere um trauma. E a mesma coisa no mercado financeiro. Isso aí. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero pegar esse ativo aqui que me ofereceram, vai ganhar X% a mais, tal. Vai ter um risco. Você está preparado para o risco? É isso aí. Ou você fica no conservadorismo, né, no seu perfil, ou se você quer arriscar, arrisca pequeno. Mesma coisa, acho que no mercado... No imóvel, eu coisa. prefiro ir mais num... Mas Pensando porque o pequeno já não é tão pequeno no imóvel. porque, às vezes, no investimento amigo- eu posso pôr 10 mil no arriscado, 50 mil, 100 mil. Mas no imóvel já vai Mas uns às vezes o amigo 300. fala assim, pô, ó, construiu agora, é um amigo meu que está construindo aquele prédio ali e tal, vamos entrar lá, cada um pega um.
Então, Isso daí assim, acontece. e muito. É. Por isso que assim, você quer arriscar, Mas você tem que ver todos os detalhes do risco, porque Isso depois aí. pode gerar um trauma. Isso aí. Então a localização é o pilar. Mas a construtora, com Essa certeza. Essa que o Juliano trouxe, né, do amigo, realmente é comum. Isso deve comum. acontecer muitas vezes, né? Quando for buscar uma construtora, vai nas melhores. For do amigo, a rentabilidade pode ser maior, risco é proporcional, Isso aí. mas aí é uma escolha e Como pode dar tudo certo na vida. também. Exato. E às vezes a sua escolha pode afetar mais do que você. Com certeza. Pode afetar sua esposa, seus filhos, e daí causa até às vezes uma separação, né? A gente Muito. vê nos planejamentos aqui. Óbvio. Quando a gente começa a conversar, a pessoa primeiro vem toda fechada. Quando a gente vai falando e contando cases, né? É isso Do nosso aí. planejamento, faz, putz, eu me deparei com isso. Agora sim, a gente avançando um pouco mais, está chegando perto do nosso fim aqui, mas investimento melhor hoje que você vê são os estúdios. Hoje a gente está vivendo um momento muito positivo, né? Em alguns estúdios compactos, apartamentos mais compactos, localizados estrategicamente próximos de estações de metrô, em bairros, né? Âncoras de São Paulo, né? A gente tem grandes bairros ótimos de São Paulo, como Brooklyn, Vila Olímpia, Itaim, né? Próximo da Faria Lima, Pinheiros. Todos esses bairros são bairros que vêm crescendo muito os empreendimentos residenciais para curta temporada. Hoje é o momento do mercado dos compactos de curta temporada como investimentos, né? Mas como o uso vai de acordo com a necessidade da família, o uso, a metragem, os dormitórios, quantos quartos, localização e tudo mais. É um estúdio, Ronaldo, a pessoa é um investidor, esse perfil. Pô, eu quero investir no estúdio, ver a localização, legal. Se pode usar lá para o Airbnb, tem esse aquele que pode. E aí custa mais ou menos 300 mil. Né? E ele vai alugar. Isso. Só que ele pagou hoje na planta 300. Quando entregar, tem uma valorização e tem que imobiliar. Você tem que colocar ele já. Quando você compra na planta, você já tem que colocar no mínimo 24% que você vai pagar mais em cima daquele período de financiamento. Por quê? Normalmente, essas compras desses imóveis na planta, a única correção que você tem no período de obra é o INCC, Sim. que é o Índice Nacional da Construção Civil. Não chega a ser taxa de juros. Isso aí é apenas uma correção, que varia de acordo com os insumos da construção civil. Tá, em 1 mês, 2 meses no máximo, ela dá um pouco de alta, que é no mês de dissídio, né? Que é um mesinho que acaba subindo média, tem dado nos últimos anos de 6% a 7%. Então, se você colocar 6% a 7% vezes 3 anos, você vai bater em média aí 18% a 24%. Sim. Então, você coloca lá o máximo, coloca 24% a mais. Então, vamos com 300 mil, esse estúdio ele vai valorizar já, certeza, 24%. 24% de 300 mil, a gente está falando em 60, né? Mais 4%, vamos falar em 64, 65 mil reais a mais, né? E aí, beleza, então esse estúdio já vale 360. Tempo de obra, em média, 3 3 anos. anos. Tá bom. Já vale 360, mas ele nunca vai valorizar apenas O a INCC. correção do INCC. Aí você tem inflação, você tem o pronto, aí você tem os outros momentos do mercado que vai lançar mais para frente, que o metro quadrado já subiu, porque o metro quadrado ele só sobe, ele nunca desce, né? Então, automaticamente, é um apartamento de 300, que eu costumo colocar para o cliente 35% a 40% Em 3 anos. em 3 anos. Tá. Pé no chão. Para o investidor, essa informação é muito importante. Pé no chão, tá? E aí, o que eu faço? Antigamente, a gente deve ter muitos ouvintes que vai falar, mas locação dá 0,5. Quando dá 0,7, tá ótimo. Já ouvi Não é muito. isso? Então, esse tipo de imóvel não é essa conta. Vamos te dar um exemplo. Um imóvel desse, de 300 mil que você comprou na planta, que ele vai valer 370, 360, 370 com a correção do INCC. Certo. Você coloca mais uns 20%. Vamos botar que esse apartamento custe 400 mil reais. Ele vai valer 400, 420 mil reais, quando ficar pronto, ok? Aí depois tem mais um up de valorização. Quando entrega os imóveis e cada um faz a sua reforma, mobília, cada um investe um pouquinho mais, o outro coloca uma automação, e isso vai valorizar o quê? Mais ainda o imóvel. Então tem a valorização
da entrega e tem a valorização normalmente um ano após Você entrega, vai investir ali. que as pessoas começam a usar, alugar, a mobiliar e para uso, né? Então, isso daí sobe um pouquinho mais, mas a gente não está aqui para prometer prometer valorização. Estou aqui falando de rentabilidade. Rentabilidade, um tipo de imóvel desse hoje, ele coloca aí a R$350 a diária, tá? No mínimo, você pode garantir que 1% o cliente tira de rentabilidade. Só que tem alguns picos no ano que ele tira mais. E a conta que você faz de rentabilidade não pode ser um mês. Você tem que fechar a conta quando você termina o ano. Sim. Você termina o ano, Supera você todos os momentos, faz né? o momento e fala, ó, em média deu um tanto. Então Você hoje, está falando do rendimento do aluguel. da curta Ser- temporada. Vamos pensar em 1%. No Tranquilo, ano vai render seguro. 12, 13, 14 no ano. Isso. Do aluguel. Na rentabilidade curta temporada. Isso, do Se aluguel. você É o for Airbnb, alugar- né? Airbnb. Só que eu também tenho a valorização do imóvel. Perfeito. E que ele também vai continuar valorizando, Com certo? certeza, com certeza. Mas o principal que o investidor vê é a rentabilidade. O investidor quer normalmente- saber quanto vai cair na conta dele por mês. E normalmente as empresas que são atendidas pelo Airbnb, que fazem toda essa gestão, cobram mais ou menos 20%. Não, hoje a Tem- partir de 15% tem bastante, porque terceirizou muito. Porque Hoje assim, tem empresas que são feitas de uma operação enxuta, que ele só administra 20 estúdios, então o custo dele é mais baixo. Aí quando ele administra mais, aí quando ele se torna uma empresa maior, aí ele aumenta, vai para 18%, aí pode chegar a 20%. Cara, Sabe por que eu estou dando confiança e segurança e estou fechando muitos estúdios? Acabei de ter um case agora na Vila Mariana, tá? O Caslic Ibirapuera, vendemos 90%, tá? E por que eu tive esse sucesso agora, que eu vou vender mais 70% a 80% no Brooklyn na próxima semana, no Constrac? Porque eu consigo convencer o meu cliente que no momento atual é onde eu ganho confiança dele, tá? Porque no momento atual eu não quero o dinheiro dele, cara. Eu quero que ele aplique o dinheiro dele em empresas seguras e eu trago ele para o mercado imobiliário, que é onde ele vai colocar o patrimônio dele em algo seguro, que é a matrícula imobiliária, que vai render, que vai lá na frente dar rentabilidade. Então, o cliente hoje, quando ele senta na mesa comigo e fala que vai me dar 1 milhão, eu mando ele guardar 1 milhão dele. E é por isso que ele toma a decisão de fechar o negócio. Porque como é que hoje eu vou chegar e vou fazer o cliente tirar o dinheiro do banco de uma aplicação segura, de confiança, que ele está tirando 1,2, 1,2 seguro, vai, conservador? Deixa o dinheiro no banco. Eu faço ele ganhar dinheiro com o dinheiro dele no banco e ainda comprando imóvel na planta com a gente. E eu pergunto, tem algum método ou alguma estratégia, por exemplo, na pré-venda é mais barato? Tem. Ou assim, quando a Ótima empresa pergunta. comprou o terreno, ela já vai, não sei, uma estratégia para que os investidores possam ter um benefício já na largada. Já está pensando em construir um prédio em tal lugar, eu vou falar com tais investidores, cada um vai entrar com recurso, enfim, não sei. Perfeito. Eu, particularmente, estou trazendo aqui para os ouvintes o que eu faria para mim. Certo? Certo. Eu sou um pouco desconfiado desse tipo de vendas SCP, que é aquela venda antes do negócio. Não. Se ele quiser, ele consegue fazer uma compra segura, de confiança, no pré-lançamento. Vou dar um exemplo. Quando você vai lançar um produto, cada incorporadora e construtora tem a sua estratégia. A maioria delas já faz um preço no pré-lançamento para vender 20%, 30% e resolver o produto dela. Se ela vende 20%, 30%, até recursos para o produto, se ela precisar, ela encontra fundo, Sim. banco, que ela vai conseguir vender a carteira dela. Então, a melhor coisa que tem, que eu faço isso já há alguns anos e nunca deu errado, é comprar boas construtoras na época do pré-lançamento. Quando você começou a mexer no terreno, você é investidor, quer aquela localização que é perto do seu trabalho, ou perto das escolas das crianças.
Aí quando você começou a mexer no terreno, ver lá a construtora colocar tapume e tudo, é a hora que você tem que ficar atento. Porque daqui a pouco, no nosso mercado, chama-se pirata, que aí começam os corretores ficarem lá em volta do terreno, fazendo o cadastro dos clientes, pegando interessado. Por quê? Porque esses clientes são os primeiros clientes que ele leva no plantão no pré-lançamento. Então, você fez uma ótima pergunta. O pré-lançamento, na minha opinião, é o melhor momento de comprar. Por quê? Porque quando o construtor e a incorporadora viu que já bateu 20%, 30% rápido, é porque ela acertou no preço, está vendendo barato. Aí o que ela faz? Ela começa a subir a tabela de venda. Vai vendendo mais 10%, sobe mais, 15% sobe mais, e o preço, até a hora que ela não quiser vender, vai chegar a hora que ela nem quer vender mais. Ela já vendeu 50%, 60%, 70%, ela falou, não, opa, agora sobe bastante. Por quê? Porque ela não tem mais interesse em vender. Porque ela quer ganhar como os investidores estão ganhando. Ela já viabilizou o projeto, já tem recursos para a obra, já vendeu, já é sucesso, ela sobe o preço. Então, essa daí foi uma das melhores perguntas que você fez. Por quê? Porque o ouvinte que quer fazer um bom investimento na planta, ele tem que procurar um profissional no pré-lançamento. E vocês têm Ele um compra mailing. mais barato. Exato. Então, assim, os interessados, quero diversificar, quero estar preparado para isso. Então, vocês podem colocar no mailing de vocês, ó, já entendi que Isso esse aí. cliente É quer isso tal aí. região. A gente costuma falar que a gente pede a documentação que chama pasta. Fala, vamos montar a pasta do cliente. A própria incorporadora, ela vai cobrando as pastas da imobiliária. Quantas pastas já tem? Esse final de semana subiu quantas pastas no sistema? É onde ela começa a medir o volume de necessidade e o volume de pessoas já interessadas no produto. Até a tabela de venda dela, ela faz de acordo com o número de interessados. Exato. Legal. Entendeu? Ronaldo, minha última pergunta aqui, antes das nossas considerações finais. Imagina que você fosse dar um conselho para um jovem, para um filho, para um sobrinho, que está entrando no mercado de vendas alta renda, de luxo, um mercado de relacionamento como esse. Qual o único conselho que você daria? Primeiro conselho que eu daria para ele é: esquece grupos de network para fazer relacionamento. Por quê? Porque esses grupos de network, você chega lá, É um treino vender ponto. cara, você, na verdade, foi convidado para algo que não vai te trazer relações. É uma visão minha, tá? Eu acho que relacionamento está no dia a dia. Hoje, para mim aqui, de estar com vocês aqui, já foi um network incrível. Já conversamos diversos assuntos importantes, cada um interesse no que é de melhor para o seu cliente através das nossas operações, né? Então, eu acredito muito que relacionamento não se procura e não se encontra em eventos, nada disso. É você estar, que nem você falou no início, num bom restaurante, ao lado de pessoas legais, né? E com certeza, se você está num ambiente agradável, que você tem ali pessoas, né, bem relacionadas, que pagam um ticket em um bom restaurante, você sabe que aquele ambiente ali, você tem muito mais chance de fazer um bom relacionamento do que nesses eventos network. Então, eu acho que é estar bem localizado em lugares estratégicos, com pessoas estratégicas. Eu acho que relacionamento é isso. Quando eu entrei no mercado imobiliário, por incrível que pareça, eu não contei essa para vocês, meus melhores amigos de relacionamento eram donos de grandes baladas em São Paulo. E às vezes eu nem tinha dinheiro ali para ficar ali num camarote, bebendo, gastando. Eu ficava ali com um drink, 2 drinks, mas do lado de pessoas bacanas, fazendo relação com o dono, né? No mercado imobiliário tem muito 50 imobiliário, então vou responder finalizando a sua pergunta. 50 imobiliário. O que é um 50 imobiliário para os ouvintes? 50 imobiliário é: você tem o cliente e eu tenho o produto, se você me indica o cliente, você ganha metade da comissão. Metade da comissão é de quem tem o produto e a outra metade da comissão é para quem tem o relacionamento. Então, quando eu comecei nesse início de carreira, que eu vim do varejo, vendia roupa, nunca imaginava o que era vender imóvel e consegui ser um campeão de uma das maiores empresas imobiliárias de São Paulo, algo eu fiz diferente. Qual foi o meu principal
alvo, eu fazer as pessoas entenderem o que é um 50 imobiliário. 50 imobiliário é uma divisão de soma. Então, eu tinha no mercado imobiliário aqui de São Paulo grandes donos de empresários, donos de balada, donos de loja de carro, gerentes de bancos, porque quando eu ensinei o cara o que era um 50 imobiliário, o cara posicionou, falou, eu tenho relação, mas eu não tenho produto, mas eu tenho produto. Então vamos trocar. Você tem a relação e eu tenho o produto. Cara, era muita gente me ligando, amigos de relacionamento, porque eu apresentei o cara o que é um 50 imobiliário. 50 imobiliário nada mais, nada menos é que uma soma de divisão de relações. Então, hoje, o relacionamento, hoje, para mim, é uma das principais coisas que eu faço na minha vida. E não busco, e não vou atrás, e não procuro. Eu só procuro estar em ambientes que eu me sinto bem, a minha família se sente bem, e aí que saem grandes relações. Esse final de semana, por exemplo, meu filho joga bola, e ele teve folga no Campeonato Paulista, não foi convocado, e eu tinha o aniversário do filho do Gabriel Jesus lá no Rio, no condomínio que eu tenho casa, que é o Porto Belo, onde o Neymar tem casa, Thiago Silva tem casa, Gabriel Jesus tem casa, a Virgínia tem casa, né? E aí eu fui para lá. Cara, na própria festinha de 1 ano do filho do Gabriel Jesus, eu conheci um grande empresário do Nordeste que trabalha no ramo imobiliário. Eu conheci uma empresa que o cara ele só cuida de babá e as babás que eles cuidam são só babás de jogadores de altíssima performance pelo mundo inteiro. Então ele tem babá dele em Londres, tem babá dele na Rússia, tem babá dele em várias situações, em vários países no mundo. E eu encontrei numa festinha de 1 ano de um amigo. Mas um ambiente agradável, um ambiente saudável, onde existam pessoas do bem. É difícil? Não, cara. É só você estar num ambiente que você queira estar com a sua família próxima, num ambiente agradável, e aí é o caminho de você fazer boas relações. Essa é a minha opinião. Show de bola. E deu certo para mim. Boa dica, e funciona até hoje. Não tenho dúvida. Exato. Entendeu? Muito bom. Agora a gente parte para as nossas considerações finais. Primeiro, Juliana, depois, Ronaldo. Ju, com você, resumindo aqui. Na verdade, acho que foi um bate-papo muito legal. Acho que é o começo de uma grande relação. Sem dúvida. Seja primeiro interessante, né? Não precisa ser interesseiro, né? Exatamente. E o sucesso é isso. É isso. É essas conexões, pessoas boas, trocas verdadeiras. É isso. Então, quero agradecer ao Ronaldo e dizer que se você ainda não aprendeu a importância da diversificação, o Grupo Farol Capital e também o Ronaldo aqui, Roldão, está à disposição para fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Bora lá. Ronaldo, com você, suas considerações finais aqui. Todas as lojas que a gente abre, hoje a gente tem 4 operações, como eu coloquei, tá? Eu não abro mão, tá, de colocar no backdrop que tem, inclusive, para os clientes tirar foto após as aquisições, que vendas é relacionamento, tá? Então, eu acho que o nosso foco aqui foi estratégia de como comprar imóvel, um pouco de economia, um pouco de mercado financeiro, mas hoje ninguém consegue sobreviver em nenhum mercado que ele não tenha relacionamento. Então, acho que o símbolo do nosso dia hoje aqui, a noite agradável, início de noite agradável, foi saber que eu vim num ambiente agradável com pessoas do bem e que se preocupam com outras pessoas. Acho que falta um pouco isso no nosso país. Acho que o país está faltando pessoas que queiram cuidar e servir de outras sem interesses pessoais, que aí a coisa acontece naturalmente. É nisso que eu acredito. Boa. Show. Bom, as minhas considerações finais, o que eu anotei nesse nosso bate-papo, Ronaldo, obrigado por estar aqui. Prazer É um meu. prazer enorme recebê-lo. A gente tem esse compromisso de levar a educação financeira, falar de investimentos, empreendedorismo, que abrange liderança, um monte de coisa, para que realmente o Brasil que a gente está possa ser melhor. Exatamente. Isso daqui pode ajudar muitas pessoas, jovens, adultos, empresários, e você faz parte agora dessa missão, por isso eu te agradeço de estar com a gente. Bom, o que eu anotei, pessoal, vender é entender, não convencer. Toda decisão patrimonial, emocional primeiro, racional vem depois, mas tem que ter. No fim,
vender é servir. Comportamento, não sorte. Separa quem ganha e quem perde. Imóvel não é o problema. Comprar sem estratégia é. Se você gostou, fez sentido para você, siga a gente no Spotify, no YouTube, no @farolcast, no Instagram, @Grupo Farol. O meu Instagram, clauber.gomes10. É um prazer ter você por lá também. Seu Instagram, Ju? @juliano.pires de Borba. Seu Instagram? Roldão.roldão. É isso aí, pessoal. Obrigado. Nos vemos no próximo @farolcast. Um grande abraço. Até mais. Abraço.